Bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei como você se encontra, mas eu creio que a palavra daquilo que Deus vai falar hoje ao meu coração e ao seu coração vai te dar força para você fazer tudo que você precisa. Então bora lá para a palavra de hoje. Hoje eu quero compartilhar um pouco do testemunho, do que eu vivi no quintal da minha casa. Por isso que eu vim direto para cá para poder gravar ao fundo do meu jardim. Eu creio que esse testemunho vai fortificar muitas vidas, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor me direcionou nesse dia está lá em Ezequiel, capítulo 17, verso 22, que fala assim: Assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel, eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Escuta isso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Aleluia. Eu, o Senhor, falei e o farei. Vamos até aqui. Tem sonhos que o dinheiro compra e tem outros sonhos que somos totalmente dependentes de Jesus. Quando eu olho para mim, para quem eu sou, sabendo das minhas limitações, eu paraliso sempre. Mas aí eu me lembro de quem me prometeu, da sua grandeza, da sua força. Isso me acalma, pois eu entendo que não é eu, não é pela força do meu braço, e sim Deus me levando ao propósito. A dor te levará a viver o propósito. Se você permitir com que Jesus trate e restaure suas feridas, um dia, ao olhar para suas marcas, você não sentirá dor ou raiva, mas essas marcas vão ser bálsamo para muitas vidas que estão passando por situações que um dia você já passou e venceu com Deus. Quando eu olho para o meu cenário, eu sempre acabo duvidando. Será que viverei a totalidade da promessa de Deus? Deus não faz as coisas pela metade, nem obras incompletas. Existem pessoas melhores, sim, mas o mais lindo é saber que Ele te confiou a esse propósito, sabendo quem você é, tendo as suas limitações. No processo, Ele te aperfeiçoa na vontade dEle. Tem dia que a gente acorda super mal, né? Teve um dia que eu acordei e eu tava me cobrando muito. E eu tava colocando muitas oposições eu mesma diante daquilo que eu tava vivendo. Sabe quando você acorda e fala, não, Deus, eu tenho muita limitação. Não, Deus, o jeito que eu sou não dá, como que o Senhor me chamou? E por isso que eu gosto sempre de acompanhar pessoas que andam no mesmo sentido que eu. Isso no dia mal tem uma força assim extraordinária. Lógico que o seu tempo com Deus, seu devocional, fala muito. Isso é muito fortificante. Mas como é bom você também ter pessoas que andam no mesmo sentido. E a pastora que eu acompanho, ela postou uma foto e eu cheguei até a printar. Porque esse verso da Bíblia que eu li para vocês me fez também lembrar disso que essa pastora colocou. Que outras pessoas podem ter mais talento, mais estudo ou até mais experiência. Mas quando o favor de Deus está sobre alguém, Ele te coloca onde você jamais imaginou chegar. E essa frase foi da Jennifer Costa, uma pastora que eu adoro acompanhar, e ela tá gerando um milagre, ela tá vivendo um milagre. E então assim, eu printei, salvei, porque nem sempre o que você vê, o que você ouve, as pessoas que você acompanha no Instagram, elas têm uma vida perfeita. Toda pessoa que está na busca com Jesus, ela está sendo espremida também. E por mais que você se sinta pequeno diante do seu cenário, por mais que você se sinta improvável, é aí que Deus mais te usa. É do menor, é daquele que não se sente aprovado, apto para fazer as coisas. E eu senti no coração de compartilhar essa mensagem porque muitas vezes a gente tem vontade de desistir de tudo diante
do nosso cenário, sabendo quem somos, mas quando a gente para e olha para quem nos fez a promessa, tudo isso muda de uma maneira, de uma forma. Então, se nesse dia você está se sentindo pequeno, se sentindo muito frágil diante de tudo aquilo que Deus te prometeu, creia que Ele te fortalecerá. Ele vai fazer você crescer nesse processo, para quando você estiver no lugar, no centro da vontade de Deus, você também ser abrigo para outras pessoas que também estão passando ou ainda vão passar por tudo aquilo que você já venceu com Ele. Existem pessoas melhores, sim. Eu sempre soube disso. E eu sempre falava para Deus, Deus, se tem pessoas melhores, por que o Senhor não chama elas? Por que tem que ser tão difícil para mim? O Senhor sabe daquilo que é difícil, das limitações minhas. Como que o Senhor me chamou sabendo quem eu sou? Mas é isso que é o mais lindo. É isso que a gente mais tem que se orgulhar desse Deus tão grande, tão poderoso. Ele é perfeito, mas Ele não procura a perfeição. Ele procura uma pessoa de coração aquebrantado, para que o amor dele venha se aperfeiçoar dia após dia. Então Deus não te quer perfeito. Deus sabe das suas fragilidades, das suas fraquezas, das suas limitações, mas Ele te chama mesmo assim. E é isso que é mais incrível, é saber que a gente é imperfeito nas mãos de quem é perfeito. Então não se cobre tanto, confie que Deus tem algo para você. Mesmo você sendo do jeito que você é, da maneira que você é, não se cobre por aquilo que as pessoas são. Tem pessoas melhores, mais inteligentes, com mais estudo, que falam perfeitamente bem. Poderiam estar aqui colocando essa posição que eu me encontro, mas eu entendi que quando a gente tem um propósito com Deus, o propósito vai te levar a fazer aquilo que você nunca imaginou. E até as fragilidades, as fraquezas, as dores, as suas limitações vão ser realmente alcançadas diante da glória de Deus. Deus vai se manifestar na sua vida. No processo, Ele te aperfeiçoa na vontade dEle e você aprende a confiar mais em Deus. Teve um dia que eu fui no quintal da minha casa, lá no meu jardim, e Deus falou muito comigo. Lá eu chorei diante da angústia que eu sentia. Nesse dia muitas coisas me sufocaram, ao ponto de eu não conseguir ter paz. Eram tantas dúvidas, dúvidas do futuro, dúvidas do hoje, do futuro dos meus filhos. Lá eu me aquebrantei para Deus. Lá eu fiz as orações que eu mais senti vontade. Quanto mais eu pensava, mais sufocada eu ficava, até que Deus se manifestou. E Ele me acalmou. Foi um refrigério que eu senti naquele dia. Lá Ele me acalmou e só me convidou a entrar em seu descanso. E que a última palavra era Ele quem dava. As pessoas olham com desprezo. Meu cenário parecia estar confirmando o que o homem dizia. O que o inimigo jogava tantas vezes sobre eu e minha casa, usando quem fosse só para me fazer desistir. E Deus falou, vai crescer, vai alcançar, vai falar, vai cantar, vai ser curado. Enquanto você caminha com sua preciosa semente chorando, você voltará com seus feixes de alegria. Você terá motivos para cantar e glorificar meu nome, pois sou eu quem cuido de você e dos seus. Então, por que está tão inquieta com o que o homem te disse? Eu guardei essas palavras que Deus me disse. E os dias foram passando, o diabo me acusava, que nada estava mudando. Os meses passavam, anos até, mas eu na minha pequenez comecei a ver que nem tudo estava como antes. Eu só precisava olhar com os olhos da fé. Eu permanecia mesmo na dor, e onde não era, começou a ser. Deus começou a desenvolver, a me dar paz no processo e confiar que mesmo na demora, Deus continuava a trabalhar nos meus filhos, na minha família e principalmente dentro de mim. Eu caminhava um dia de cada vez, sabendo que quanto mais eu corro em direção de Jesus, mais Ele me fortalece e cuida das minhas limitações e dos meus. Não é fácil, mas vale a pena esperar pelo milagre. Quando Deus falou para mim tudo isso, foi olhando para as minhas plantinhas do meu jardim.
Elas eram tão pequenas, tão frágeis. A única que se destacava era um cróton grande, já desenvolvido, que compramos na floricultura. O outro cróton era só pequenas mudas que eu mesma cultivei em casa. Por isso eu tô aqui no jardim para compartilhar com você que às vezes Deus ele vai falar no simples. Deus não vai às vezes usar alguém. Sim, pode usar um louvor, pode usar a palavra dele mesmo para falar com você. Mas vão ter dias que a sua alma vai estar tão amargurada, tão angustiada, que ele mesmo vai se manifestar para você. E eu naquele dia olhando para o meu jardim, eu via que as minhas pequenas mudas, as mudinhas que eu cultivei, que eu plantei, elas eram as menores. E hoje, para honra e glória de Deus, elas até ultrapassaram aquela que se destacava mais. O que isso significa? O que eu entendo é que do menor, Deus faz crescer o maior de todos. Não para orgulho entre homens, eu sou mais, eu sou o melhor. Mas para mostrar para você que se sente pequeno, que quando Deus abre uma porta, essa porta é para você passar, até se sentindo pequeno. Quando Deus faz você crescer, mesmo você se sentindo tão pequenininho, tão limitado, Deus mostra que a grandeza dele vai superar tuas limitações. Essa planta do meio, ela era maior, ela era a que mais se destacava. Só que as outras, elas eram pequenininhas. Como que uma planta desse tamanho alcançou a outra que já estava em processo de desenvolvimento muito lá na frente? E isso tudo eu vejo que foi o cuidado de Deus para mostrar para mim e para você que não importa o que aconteceu, quem chegou na frente, aquele que tem o estudo, a fala melhor, você vai ultrapassar, você vai conseguir crescer, você vai conseguir chegar naquilo que Deus tem para você. Não importa se o diagnóstico diz uma coisa, Deus, quando Ele faz você chegar no lugar, você vai alcançar, porque não é o homem que está dizendo, e sim a última palavra é Ele quem está decretando. Então quando você olhar para uma plantinha, assim como eu olhei por muitas vezes, muitos anos, eu falava, Deus, como que a plantinha menor de todas vai alcançar a maior? Como, Deus? Simplesmente entrando no descanso de Deus. Se você todos os dias fazer questionamento, se todo dia você apontar o dedo, você não vai conseguir ver diante dos olhos da fé. Mas quando você deposita sua confiança naquele que te prometeu, você vai ver que tudo vai chegar no lugar que Deus tem para você. Tudo vai começar a se encaixar. Aquilo que era pequeno, aquilo que era menor, aquilo que não acontecia, aquilo que estava morto, aquilo que estava derrubado diante dos homens, vai crescer. Vai ser o maior de todos para a honra e glória de Jesus. E as plantinhas que eram as menores de todas, hoje, depois de alguns anos, cresceram absurdamente, alcançando o cróton que era o maior, o que mais se destacava. O que Deus falou para mim e hoje fala para você: não se preocupe com o tempo. Em pouco tempo tudo pode mudar. O que era o menor se tornou o maior. Se preocupe em gastar seu tempo na minha presença, que o mais eu certifico de fazer crescer na sua vida. Sou eu quem dou a última palavra, nada passa despercebido diante dos meus olhos. No tempo oportuno tudo acontecerá para glorificar o meu nome. Não espere ser o maior de todos, apenas se prepare em ser visto diante dos meus olhos. Ouça o que Deus te diz nesse dia. O mais desprezado será o mais honrado, o menor dentre os homens será o maior. Você será abrigo para muitos. Os que nunca acreditaram em você são os que vão se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Eu escolho os que não são escolhidos. Eu acolho os que normalmente são rejeitados diante da sociedade, pois eu olho o coração e não a aparência. Para mim, mais vale um coração aquebrantado, humilde, que me reconhece que sou eu quem dou e sou eu quem faço. Quando você me adora, independente do que eu posso fazer,
E mesmo você sentindo dor, você prossegue o caminho, me buscando, obedecendo minhas palavras e tendo temor ao meu nome, eu mesma trabalho por você e te defendo dos acusadores. Diante do seu cenário, lembra desse testemunho, que do menor Deus faz se tornar o maior, e não para orgulho próprio, não para poder mostrar que você é o melhor de todos, para você humilhar os que estão à sua volta, é para você lembrar da grandeza do seu Deus. Quando você olhar para as coisas pequenas, para as suas limitações, você vai paralisar. Mas quando você olhar para o céu, quando dele você esperar o socorro, ele se prontificará de fazer tudo acontecer, porque não é a tua mão, não é a força do teu braço, e sim Deus sobre você, sobre os teus. Só confia, só basta você confiar naquilo que Deus vai fazer. É andar com a sua preciosa semente chorando, caminhando, mas você precisa sair do lugar que você se encontra. Você precisa confiar naquilo que Deus está falando, porque quando Deus chega o momento de Deus agir na vida daqueles que esperam nele, nada pode impedir o agir de Deus, nada. Deus usa o que for para poder falar com os dele. E se nesse dia, assim como eu, angustiada, me encontrava naquela ocasião, naquela situação, Deus veio falar comigo. E hoje, para honra e glória de Deus, eu vejo que essas plantas não são só plantas crescendo, que as plantinhas menores alcançaram a maior que tinha do jardim, simplesmente por ser planta, porque é o processo. Não, eu vejo que a promessa de Deus está se cumprindo e tudo aquilo que tinha de limitação estão sendo quebradas para a honra e glória de Deus, porque quando Deus fala que vai fazer, quando Deus começa a colocar a mão dele sobre os dele, tudo começa a acontecer. Então não é no seu momento, não é na sua hora. Às vezes, por mais que você se sinta pequeno diante do processo e o inimigo te jogue muitas coisas na sua cabeça, entenda que isso faz parte do processo. Não fique questionando, não fique se perguntando por que você foi escolhido. Se você se sente tão pequeno e tem pessoas muito melhores e capacitadas para isso, só confia naquilo que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Não se preocupe com o tempo está na mão de Deus. Hoje parece que é tarde demais você viver certas coisas, parece que já não vai dar mais tempo de viver tudo aquilo que Deus te prometeu. Confia naquele que te fez a promessa. O controle de todas as coisas estão sobre a mão e o governo de Deus. Não é no meu, não é no seu, não é quando a gente anseia viver a promessa, é quando Deus sente que estamos preparados. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, e que esse testemunho venha fortificar você nesse dia. E não esqueça, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, o homem não impedirá. O diabo pode manifestar, não impedirá aquilo que Deus falou que vai fazer, porque o decreto já foi ordenado. E quando Deus fala algo, ele não volta atrás de suas promessas. Suas promessas não têm validade, elas não se limitam à nossa situação, ao nosso cenário. Confia nas obras de Deus. Confia naquilo que Ele fará por você e pelos teus, em nome de Jesus.